Alô você, estamos aqui mais uma vez no meu querido podcast. Oportunidade de bater um papo com pessoas legais sobre assuntos interessantes. E hoje nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, né? Que é com relação a design de interiores. E para nos dar esse apoio nessa, nós temos nosso querido amigo Ramon Lima, nosso grande parceiro designer da IDEL. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, agradecer pelo convite. Vai ser uma honra bater esse papo contigo hoje. Então é isso aí, galera. O que acontece? Às vezes as pessoas acabam não conhecendo muito, né? Você, dentro das áreas existe engenharia, existe arquitetura, mas o design de interiores, digamos assim, não é uma área muito antiga. E o que que fez você assim, meu irmão? Você é o primeiro designer de interiores que eu conheço, entendeu? O que que fez você se encantar por essa área e trabalhar com design de interiores? Brenão, a minha história ela começa aos 11 anos de idade, né? É uma história bem interessante. Eu digo que a minha trajetória até aqui, ela começou com uma bicicleta. O meu pai, ele é um exemplo, né? O exemplo máximo que eu tenho de vida. Meu pai, aos 11 anos, ele me deu uma bicicleta, à época uma BMX, né? Porra, eu também tive minha A galera da BMX, minha eu idade aí amava. vai se recordar. E eu, como todo garoto de 11 anos, em 30 dias eu acabei com essa bicicleta. Eu desmontei a minha toda, só ficou os cacos também. Pneu furado, guidão quebrado, enfim. Meu pai, ele chegou, não me bateu, não levantou o tom de voz para mim. Ele simplesmente chegou, vendeu a bicicleta, 30 dias depois, me chamou para conversa e falou assim: a partir de hoje, se você quiser ter alguma coisa na sua vida, você vai trabalhar para saber quanto custa. A partir daí, ele começou a me levar com ele para o trabalho, né? Meu pai, ele é pintor. Quando eu nasci, meu pai já fazia esse serviço de pintura, né? E olha Então, que interessante a questão de exemplo de vida. Então isso aí você tinha 11 anos na época e foi uma questão que lhe marcou. muito, De forma muito. que traçou, né, inclusive sua trajetória para frente, né, nesse Com contexto. certeza. E quando a gente vê esse negócio de trabalhar jovem, eu acho muito interessante que para mim também aconteceu isso. Eu tive a oportunidade de começar a trabalhar muito cedo com meu coroa, né? E eu acho que o quão isso é interessante a convivência com eles, né, dentro desse processo de trabalho. Porra, a época que eu tive a oportunidade de trabalhar, lógico, tivemos alguns desafios, mas foi massa demais. Demais, demais. Essa experiência de ter trabalhado a vida inteira com meu pai, assim, foi surreal, porque eu tinha um exemplo dele dentro de casa e tinha um exemplo dele fora de casa, porque eu estava com ele. É claro que não abdicando dos estudos, né? Eu trabalhava um período, estudava outro, né? Então, ia com ele, comecei fazendo um recortezinho ali de rodapé, colocando uma fita. Final de semana ele me dava R$ 20. Aquela época eu com R$ 20 no bolso, 11 Fazia anos de muita idade, coisa, meu irmão. eu era o rei. Então, começou aí, daí então eu não parei mais de trabalhar com ele, né? Tive um tempo depois, né? Eu estudei na minha vida inteira na escola Fundação Bradesco. A fundação à época indicava alguns alunos para estágio, né? Então eu estagiei na Organização Macedo, estagiei na Irevel também, mas sempre ali colado com meu pai, final de semana. É uma coisa assim que me encantou. Então eu cresci dentro de obra, né? É claro que não no contexto ainda de design, no contexto ainda de projeto, mas eu vivi na obra a minha vida inteira. E já na parte de final de obra, né? Já na parte Sim, de acabamento, sim. porque seu pai, para quem não conhece, nosso querido amigo, é um dos pintores ali de mão cheia. Precisar do serviço, como é o nome do seu pai mesmo, que eu esqueço? Luizinho pintor, Luizinho Pintor, ele é o cara, vou ali e desenrola, viu? com certeza. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Eu cresci em obra e sempre ficou ali. Chegou, né? Concluí o ensino médio, né? Tive a oportunidade de ir para Salvador, graças a um grande incentivo e empurrão da minha prima, que também me apoiou muito, né? Yolanda é uma pessoa que eu tenho também muito apreço e muita gratidão nesse processo. Como eu digo assim, para eu chegar até esse ponto aqui, eu sou muito grato a muitas pessoas. Eu me considero um cara abençoado. Deus sempre colocou anjos ali no Mas meu caminho, né, Deus é para me maravilhoso, ajudar. velho. Ele sempre coloca as pessoas certas nos lugares certos para poder nos orientar e Com nos certeza, direcionar no com momento que a certeza. gente precisa. E para mim, graças a Deus, nunca faltou. Né? Então, tive a oportunidade de fazer a faculdade de design de interiores em Salvador. Morei em Salvador. Passei
por essa experiência também, Salvador, a galera da minha idade que passou por lá também sabe como que é. Morar em Salvador como estudante, fora de casa. Rapaz, eu passei algumas experiências que... Você imagina você fazer um ovo frito no micro-ondas. Meu irmão, na primeira semana que eu comecei a morar sozinho em Salvador, foi um desastre. Porque mamãe levava tudo organizadinho. Mamãe, a senhora, uma bênção. Mamãe, o que é que mamãe fazia? Mamãe fazia feijoadinha, deixava pronta, tá ligado? E deixava tudo organizadinho. Aí a senhora chegava na hora do almoço, na época da escola, que eu fui morar em Salvador, no Sartre, tirava a feijoadinha, botava no micro-ondas, tirava, ai, tá, o almoço tá pronto. Beleza, acabou a feijoadinha. E agora? Com 15 dias acabou o rango. O cara foi fazer um arroz, não sabia fazer um arroz. Eu sei mesmo. Foi fazer um feijão, não sabia fazer o feijão. E eu falei, foi fritar uma carne, não sabia fritar uma carne. Eu falei, não tem condição um negócio desse não, eu vou morrer de fome. E minha irmã pior que eu na cozinha. Aí eu falei, como é que eu aprendo? Eu falei, já sei. Cheguei em casa, entrei de... Primeira Semana Santa. Negócio desse, primeiro feriado que teve de lá pra cá. A Fátima, minha comadre, sentada lá cozinhando, vai fazer o que? O feijão. Eu falei, como é que faz? Ó, primeiro bota riça, cebola, depois o alho. Falei, certo. E agora o arroz, qual é a medida? Não, no arroz você coloca aqui 1 de arroz para 2 de água. Meu irmão, a partir disso aí minha vida mudou. Eu comecei a me alimentar bem. Não é porque assim, às vezes a gente sai para essa vida, né, adulta, assim, às vezes está preparado para ela. Com certeza. Chega um momento que você tem que partir e encarar. E dentro disso aí que você falou, a galera da... Quem estudou vai saber. Sempre nas férias, feriado, você vinha para aparecer. Quando você voltava para Salvador, aí minha mãe, que também quem me apoiou a vida inteira, que nunca deixou faltar nada junto com meu pai. O cara sai carregado, aí o cara tem que pegar uma galinhota para poder ir para a rodoviária. Era isopor de carne, comida. Aí o cara, ao invés de pensar o que é que faz, acabou, pronto. Aí manhinha, painho... Então, assim, e eu ainda fazia o rango ainda, eu tirava onda, porque, por exemplo, eu conquistei, eu falo para a esposa que eu conquistei minha esposa pela barriga. Como assim, meu irmão? Do nada eu inventei um churrasco na casa dela, aí não tinha grelha, eu peguei uma grelha do fogão, tá ligado? Eu fiz uns feijãozinho verde com um bodinho assado no apartamento, na boca do rio. Ou seja, com as comidinhas de mamãe, entendeu? E era massa demais, pô, tu é doido. Com certeza, com certeza. A minha esposa também, ela... passou por esse período comigo lá em Salvador também. É uma história que eu acho que a gente tem que separar um podcast só para falar da experiências vividas da universidade. Com certeza, com certeza. Então, e aí concluí a faculdade, né, design de interiores. É um curso que eu acho assim, eu tenho o seguinte pensamento: a faculdade ela só te dá o título. Eu Sim. acho que você sai da faculdade, você sai com o título, você tem um diploma, mas o aprendizado... Você tem um direcionamento. Sim. Uma orientação, meu irmão, vá por aqui. Isso. Mas quem forma o profissional é o próprio profissional. É através do conhecimento que ele busca, através da experiência, do repertório que ele constrói. Com certeza. Em função das suas experiências São as vivências em obra, as vivências com projetos. Sim. Você vai errar, você vai acertar. Então, você sai da faculdade, como você falou, com o norte, mas é de lá para frente que você constrói a sua história, né? Então, eu cheguei em Irecê, né? Concluí a faculdade, cheguei em Irecê. Como todo recém-formado, sem mercado, né? Sem nome, ninguém me conhecia, eu era formado. À época, a profissão de design de interiores em Irecê, eu não me recordo de já ter algum assim, né? Que atua apenas como designer. É claro que o pessoal da arquitetura, eles têm as especializações que também, né, fazem projetos de interiores, mas apenas design eu não me recordo de conhecer. E, inclusive, mamãe, né, que tem escritório de arquitetura também, todo mundo conhece, Dona Ceissa. Na época dela, ela fez a faculdade de arquitetura e fez uma especialização em design de interiores. Correto. Inclusive, na escola que existia lá em Salvador na época. Correto. E aí, só para fechar essa parte aí da minha chegada a Irecê, como eu não tinha mercado, para onde é que eu voltei? Papai. E aí, eu sempre tive essa profissão do meu pai, essa profissão de pintor.
Eu não diferencio ela de um médico, de um advogado, porque assim, eu tenho muito orgulho dessa profissão, eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei através do suor do meu pai, que vem daí, né? Que vem da Sim. pintura. Então, não, Ramon tá formado, não. Cheguei, pai, e aí, como é que tá a diária aí? E aí comecei a trabalhar com ele, voltei, é claro que a minha mãe sempre no pé, meu filho, você estudou, não foi para isso. É claro que a mãe, ela nunca vai deixar de se preocupar, né? Nunca. Mas aí Nunca. surgiu, né? A oportunidade, e aí onde eu entro nesse mundo dos planejados, né, através de Léo Barros, que trabalha com Cris e Yasmin. Sim. Inclusive, eu estou até devendo um almoço para Léo até hoje, né? Tenho que pagar esse Olha, é almoço. hora de cobrar. E agora ele já sumiu aqui de maneira pública. Essa história desse Agora almoço eu confesso, agora. Tá essa, devendo mesmo. Não tem pode correr, não. essa história desse almoço é antiga. E Léo, ele é muito amigo da minha esposa, né? Então, a Fernanda, que à época foi quem chegou aqui com a ideia em Irecê, ela estava precisando de uma pessoa para trabalhar com um projeto, né? Pediu algumas referências a Léo. Léo sabia que eu estava recém-formado aqui, passou meu contato, ela fez contato comigo e a partir daí começou a minha trajetória no mundo dos planejados, né? Eu cheguei na IDELI, eu vou falar assim, eu fui o segundo funcionário da IDELI, primeiro foi Giovanni, um parceirão meu também. Então, a partir daí, eu cheguei para trabalhar com o projeto e começou a minha trajetória na IDELI e de lá para cá são 5 anos de experiência, de aprendizado diário. Eu digo que dentro daquela loja, todo dia você aprende uma coisa nova, todo dia você tem uma experiência nova. É o que a gente chama de repertório. Hoje nós temos mais de 70, 80, quase 80 clientes na região de Irecê, com 100% das obras dos clientes entregues dentro do prazo. O que é isso para uma empresa que trabalha com móveis planejados? Isso é um motivo de orgulho, meu irmão. Isso é um processo. Para chegar até isso, precisa ter processo. Né? Então, e as pessoas que estão lá atrás, eles não entendem, às vezes, a importância do planejamento de um móvel. Por isso que o nome já diz, móvel planejado. Por que diz planejado? Porque ele vai ser planejado conforme a sua necessidade, conforme a sua demanda, conforme o seu gosto. Personalizado só para você, da sua forma. Só que com os detalhes técnicos que precisam ser observados dentro de cada projeto em si, para depois não surgir uma surpresa. Explica melhor, amor, para a galera como é que funciona esse trâmite de... Eu digo assim que para o móvel chegar na casa do cliente existe todo um processo, toda uma cadeia, né? Uma série de profissionais envolvidos, né? O processo, na ideia, ele começa basicamente de duas formas. Ou a gente atende o cliente que chega e bate na porta, o que acontece muito em EDC. Às vezes o cliente ele não tem um profissional da arquitetura, não tem um designer, mas ele tem um espaço que ele quer projetar, ele tem uma cozinha, ele tem um dormitório, ele chega na loja. Nós temos uma equipe especializada em projeto, né? E eu também, hoje pouco, né? Mas eu também... eu digo assim que eu sou especialista em projetos de imóveis planejados, mas nós temos as meninas lá, tem Liz, tem a Jennifer, que estão preparadas e ávidas por projetos, né? Então, assim, ele chega na loja, se ele não tem um profissional, a gente tem a equipe que desenvolve, aí a gente faz todo o processo, como os arquitetos, os designers, a gente faz o briefing, a gente entende as necessidades deles, a gente entende as dores dele. Eu acho que quando você vai começar um projeto, você tem que saber o que seu cliente não quer. Eu digo assim, é uma pergunta que eu costumo fazer, por exemplo, você quer fazer uma cozinha, fala, o que é que você tem na sua cozinha hoje que você não quer ter na sua cozinha nova? Porque o projeto, ele já nasce mais assertivo, ele já nasce mais direcionado para o cliente quer. Então, a gente consegue atender a demanda dele, como eu falei, de forma mais assertiva, né? Essa é uma possibilidade. A outra é quando tem um projeto, né, dos nossos parceiros arquitetos, né? Nós temos grandes parceiros na cidade e na região. Ele chega com um projeto, a gente precisa pegar aquele projeto do arquiteto, do designer, e traduzir ele no nosso software, que é o Promob, porque a gente, para ter acesso a valores, eu preciso tirar aquele projeto do papel e trazer para a nossa realidade, né, para o nosso sistema da IDELI, e então a gente consegue, a partir daí, né, ir para a parte de orçamento, para a parte de negociação,
né? Apresentamos o projeto para o cliente, né? O projeto está aprovado, a gente entra na fase do caderno técnico, que é... Então, imagine o tanto de coisa que já aconteceu para poder se fechar um processo inicial de venda. Sim. Não, eu ligo para a ideia, não, eu quero comprar um móvel planejado. Não, não é assim que funciona, não. Primeira coisa, um briefing, uma avaliação, um sentimento das dores do cliente, do que é que precisa, de como é que você consegue melhorar, como é que você consegue otimizar esse processo, mesmo esse cliente ouvindo de porta, como ele já vem, ou através de um parceiro, um arquiteto, que são vários arquitetos parceiros fantásticos que nós temos aqui na região. Nós temos algumas obras aqui em Irecê, em Ceabra, né? E, então, isso é muito interessante, muito legal, né? Essa parceria com os arquitetos. E pronto, esse é o projeto planejado, pronto, comercial. Fechou o projeto? Fechou. Está pronto? Não. Agora começa a continuidade do projeto. Aí vem caderno técnico, caderno de montagem, indústria. Especifica um pouquinho mais. É justamente essa... Quando a gente fecha o contrato com o cliente, eu costumo falar que a gente não está terminando, a gente está apenas começando. Ali a gente começa o processo de verdade, que aí, na parte do caderno técnico, a gente vai até o local, faz uma medição técnica, milímetro a milímetro, todos os pontos, angulação de parede. Então é um projeto de fato... Nesse momento a ideia se torna o terror dos mestres de obra. Sim. Porque o arquiteto, ele projeta tudo direitinho, ele vai dizer, aqui vai ter tantos centímetros, aqui vai ter tanto... Quando a ideia chega lá, que fala, eita porra, tem 2 centímetros a mais aqui, tem 1 centímetro a mais aqui, e 1 centímetro pra gente faz uma diferença absurda. Enorme. Um centímetro faz uma diferença enorme. Ou seja, o caderno técnico vai fazer com que você tenha as garantias do que você precisa realmente ter para poder ter o seu móvel planejado. Porque a galera às vezes não percebe que quantos parceiros que desejam a sua casa, que adquirem o seu imóvel, mas a obra ainda está em andamento e não consegue montar. O material chega e a gente está aqui aguardando para montar e às vezes a gente não consegue porque a obra atrasa. Sim, nós passamos por isso agora, final do ano, né? A gente quando chega ali em agosto, todo mundo quer passar o Natal em casa, todo mundo quer para o final do ano. A gente, é claro que tem o nosso limite, a gente sabe o nosso limite de projeto para dezembro, porque um projeto para final do ano, ele não é só eu entregar, eu preciso montar, e a depender da complexidade do projeto, a depender do tamanho do projeto, tem um tempo que eu preciso considerar de montagem. Então, agora no final do ano, nós ficamos aí com 5 clientes com material sem poder montar porque a obra não permitiu. Então, assim, a gente até brinca lá na loja que a nossa reclamação é que quem atrasa não é a ideia, é a obra. Então, às vezes, é claro, nós somos bem compreensivos com isso, porque quem já passou por uma reforma, quem já passou por uma construção, por uma obra, sabe todos os processos que acontecem ali até chegar na parte de acabamento, até a ideia chegar com os armários. Então, a gente compreende, né? É claro. E, na verdade, quando a ideia chega na obra, o cliente ele já está, ou em alguns momentos, extremamente feliz e glorificado porque a obra dele caminhou das melhores maravilhas, ou ele está puto, revoltado porque ele já teve todos os problemas possíveis. Já está saturado já. Mas aí, até voltar naquele ponto ali o processo é longo, vou detalhar. Não, mas é importante. Voltando no ponto do caderno técnico, né? Porque assim, a nossa equipe técnica, eu vou dar um exemplo bem claro, que é um exemplo de uma cozinha. Para você chegar ao ponto de fazer um projeto de um móvel planejado, um projeto de uma cozinha, quando você entra na parte do caderno técnico, você tem que fazer a medição técnica, milímetro a milímetro, como eu falei, angulação de parede, e entra uma parte que às vezes ela é desconsiderada, que é a parte dos eletros. É o cooktop, é a geladeira, é o forno, é o micro-ondas. Então, assim, são coisas que às vezes eles são desconsiderados. Máquina de lavar louça. São as funcionalidades hoje que às vezes não se preocupa. Isso aqui pode derramar um pouco de água a mais, isso aqui tem algumas questões que tem que se preocupar. Sim, com a funcionalidade. Se você não botar que essa porra não abre. Sim, e como eu falei, é milímetro a milímetro. A nossa equipe técnica, ela entra nos nossos parceiros, sabem? Os nossos parceiros, a gente bate ali na porta com essas informações. A nossa equipe, ela entra no manual de cada produto e ela verifica o que o fabricante recomenda para que aquele eletro seja instalado. Por quê?
Se ele não tiver instalado da forma correta, o cliente não tem acesso à garantia. Então, a gente se preocupa. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, que, por exemplo, torre quente, né, que várias cozinhas têm, os fabricantes não recomendam que eles compartilhem a mesma tomada, o forno e o micro-ondas, e essas tomadas elas não podem estar atrás do elétrico, elas têm que estar de fácil acesso. Então, a gente chega na obra, a gente observa onde é que vai ser, tem essa tomada, não tem? Vai ter iluminação, tem ponto de LED. Outra coisa que também a gente se preocupa bastante lá na loja, a fonte. Às vezes a galera pensa, vou colocar uma fita de LED, vai ficar lindo, mas e essa fonte? Onde é que ela vai ficar? Ela vai ser ligada aonde? Foi pensado na ponta de energia para isso? Ela tem que ter fácil acesso para troca. Então, é uma série de pontos que a gente levanta, né? que a gente toca ali, que a gente diz assim, o nosso caderno técnico ele acaba servindo como um guia de obra. Dentro do nosso caderno técnico vai ter todas as informações necessárias para que a nossa montagem aconteça da melhor forma possível. E a gente acompanha a obra, a gente vai com os parceiros na obra, a gente vai com o cliente. Então, assim, realmente é um diferencial da IDELI, uma coisa assim que eu me orgulho do nível de detalhamento e qualidade do nosso caderno técnico. E um ponto importante é que o pedido ele só vai para a indústria depois que eu apresentei o projeto para o meu cliente, eu fechei com ele, a gente entra na fase do caderno técnico, eu apresento o caderno técnico para ele, né? Só depois, então, do caderno técnico assinado, conferido com o cliente, é que a gente starta o pedido para a indústria. Então, olha tudo o que aconteceu até chegar no ponto de eu passar o pedido para a indústria. Ou seja, a probabilidade de passar algum equívoco para a indústria é muito menor. E o que acontece? Agora vem a parte legal de você trabalhar com a franquia, né, de alto padrão, conforme a ideia do grupo Capsberg, né, o grupo K1. Para quem não sabe, K1, porque a unidade ela tem 1 quilômetro de extensão. E eu nunca tive a oportunidade de visitar uma fábrica tão tecnológica, tão limpa, tão estruturada. Os carros da fábrica são lavados diariamente. Alemão é um bicho meio atrapalhado, meio doido nessas coisas. E os caras são descendentes de alemães. E os caras são fantásticos naquilo que fazem. Então, um processo de automação, as peças saem dos pallets, né, de maneira automatizada. E entram na máquina de corte de maneira automatizada, saem para colagem de borda, né, de fita borda de maneira automatizada, e já para lá na frente esse material sendo etiquetado, informado, onde vai ter uma pessoa lá específica validando esse processo para poder não correr nenhum tal, não, realmente está 100%, está ok. Pode ir. Qualidade, processo. Independente se eu entrego para a IDELI um ambiente ou se eu entrego para a IDELI uma casa inteira, o prazo que ela me pede para entregar é o mesmo. Olha que negócio interessante. Com certeza, né? A IDELI, ela faz parte do Grupo K1. O Grupo K1 hoje ele é o maior complexo moveleiro da América Latina, então é um negócio assim gigantesco, né? São mais de 200 mil metros quadrados de Parque Fabril. Eu já tive a oportunidade de conhecer, assim como você, eu fiquei encantado com o que eu vi ali, né? Todo o cuidado, toda a atenção, toda a limpeza, o cuidado com o meio ambiente. Então, assim, o fato de sermos franquia de uma indústria, isso torna o processo bem mais seguro para o cliente, né? Porque o contrato que eu tenho, que o cliente tem ali, ele não tem um contrato apenas com o Ramon, apenas com o Breno, tem toda uma estrutura gigantesca, né, por trás. A gente diz que a indústria ela é solidária ao cliente, ela acompanha o processo, né? Até porque nos produtos da IDELI são 5 anos de garantia, então... Isso mesmo que você ouviu, são 5 anos de garantia. E você acha que mal planejado não tem garantia? Tem. Se for IDELI, tem. Para você dar 5 anos de garantia, você tem que confiar muito no bem no produto seu produto, e saber sua equipe, da qualidade do produto que você entrega, né? Então, assim, é um processo surreal, né? O processo de produção lá na indústria, o processo até ele chegar na casa do cliente, embalado e etiquetado, é gigantesco, mas no final é gratificante, né? Eu participei de quase todos os projetos da IDELI em EDC, direto ou indiretamente, né? Então, o resultado final, ele realmente encanta, ele é diferenciado, ele é surreal. E aí o que acontece? Chega o material na sua casa, tudo etiquetado, tudo bonitinho, e aí vem agora a parte de montagem.
né? E outra coisa, normalmente, e às vezes, quando acontece a montagem, como já aconteceu no caso da minha casa, no caso, onde está montando a cozinha, com a gente, eu já dentro de casa, com a minha família toda e minha cozinha Acontece funcionando. muito. E isso é uma coisa que acontece, né, em alguns momentos. E o acolhimento e a responsabilidade e a maturidade dos montadores para entender esses momentos, o nível de responsabilidade, de saber o que é que tem que ser feito, como tem que ser feito, como se comportar, como se portar, desde o do vestuário até a comunicação com os parceiros. Tudo isso é direcionado, né, para poder gerar uma garantia, uma qualidade, não só de processo, mas de serviço. Com certeza, né? Aí a gente, quando passa dessa parte do caderno técnico, como você comentou inicialmente, a gente entra na fase do caderno de montagem, que as nossas técnicas, elas fazem, digamos que... Eu tinha esquecido isso, ter o caderno de montagem. Sim, na nossa linguagem ali, elas fazem meio que um manual. Elas pegam aquele projeto e elas explodem ele de forma que a nossa equipe de montagem consiga entender cada detalhe, cada nuance. Por quê? No projeto de módulos planejados tem muito detalhe, tem muita coisinha que não pode ser desconsiderada, tem muita medida que, muito fechamento que não pode ser esquecido, então... 1 centímetro perde uma peça. Com Meio certeza. centímetro perde Com uma certeza. peça. Então, caderno de montagem pronto, chegou, está entregue na casa do cliente, a gente faz uma reunião lá na loja, né? Eu gosto muito quando eu não estou presente, eu estou em outra demanda, Liz faz muito isso, a gente gosta de apresentar o projeto para o montador. Porque eu entendo que o negócio, eu não só posso entregar um papel aqui para o meu montador vai lá e monta. É claro que a nossa equipe é extremamente capacitada, extremamente preparada, mas a gente abre o projeto com eles e explica. Até porque a gente abre o projeto no 3D. É muito mais fácil quem fez o projeto orientar e Com direcionar do que ele pegar só. Inclusive, se ele tiver qualquer dúvida no decorrer logo daquela observação, isso aqui, por onde é que eu vou? Não, isso aqui você já vai por aqui, por aqui, por aqui. Ou seja, ele já vai mais direcionado, evitando assim falha e retrabalho. Com certeza. A comunicação dentro do negócio. Quantas pessoas, né, vêm ou passam por situações atípicas porque nem tudo aquilo que foi dito foi aquilo que foi compreendido. Às vezes a comunicação embola o processo. E daí a importância, né, do nosso, eu volto e repito, do nosso caderno técnico. Por quê? A gente diz que o que é conversado, às vezes a gente esquece. Só que no caderno técnico, além de todos os detalhes do projeto, a gente tem tudo que foi conversado é traduzido ali. Então, o padrão, o tipo do material, a cor, o tipo do elétrico que o cliente vai utilizar, tudo isso é passado e tudo isso vai especificado modelo do elétrico, lá. Colocando tudo detalhado. Todos eles. A gente não trabalha com eu acho que vai ser esse. Né? É até uma tarefa que a gente dá para os clientes, porque para eu elaborar o caderno técnico, eu preciso das informações. Eu preciso de todos os elétricos. Mas você não está entendendo não, brother. Ele precisa do elétrico com relação ao modelo e o fabricante, porque tem que pegar todas as especificações manuais para poder, né, acompanhar dentro do projeto. Com certeza. Então, como eu falei, a importância do caderno técnico. E aí chegou na casa do cliente, apresentei para minha equipe chegou lá, ainda não acabou. A nossa equipe, eles, com o caderno de montagem em mãos, antes de colocar qualquer peça, qualquer parafuso na parede, é feita uma conferência de medidas. Por quê? Porque como você falou, a importância, cada centímetro faz diferença. Sim. Se a gente pega esse projeto, a gente meio que marca ele, não peça por peça, é claro, né? Os pontos mais importantes na parede, para ver se no final o projeto vai se completar. Por quê? Porque se a gente perceber que teve alguma diferencinha, é possível fazer ajustes antes. Uma coisa é eu me preparar para começar a montagem considerando um ajuste, do que eu começar a montagem, chegou no último módulo, e aí? Então, assim... Não cabe. E agora como é que eu faço? Ou seja, toda uma preocupação e um planejamento prévio de montagem. Com certeza. Justamente com o objetivo de quê? De evitar falhas, de evitar erros, de prever possibilidades de ajuste, caso necessário. Com certeza. Então, a gente trabalha dessa forma. E aí a equipe começa a montagem. Durante a montagem, eu gosto muito de acompanhar. Eu até daqui vou puxar um gancho, até para a galera que está começando a trabalhar com projeto, para a galera que está na faculdade ainda.
o seguinte, eu tenho um pensamento que para você trabalhar com um projeto, não tem como você ficar só na teoria. Não tem como você apenas dominar todas as ferramentas. Não tem como você dominar o SketchUp, você dominar uma boa ferramenta de renderização, você saber projetar sem você viver aquilo. Sem você saber se aquilo que está sendo projetado é execuível ou não. É interessante até você falar sobre isso, porque às vezes chegam alguns projetos de alguns parceiros, né? Já chegaram alguns projetos de alguns parceiros arquitetos, que justamente pela falta de, como é que eu vou dizer, de repertório, de prática com relação a móveis planejados, elaboram alguns projetos que em alguns momentos eles são, digamos assim, inexequíveis, são inviáveis Sim. de execução. E aí, lógico que em momento algum a gente vai mudar projeto de seu ninguém, mas a gente precisa conversar e falar, ó, dessa forma assim é mais difícil, a gente pode tentar fazer um pequeno ajuste, sim, a gente atender a demanda do nosso querido cliente, que é o objetivo de tudo, né? A gente quando tem esses pontos, né, a gente convida o parceiro até a loja, explica para ele ali a nossa realidade do projeto, ele entende se é um ajuste, né, digamos assim, que precisa da participação do cliente, ele traz o cliente até a loja. Então, assim, o processo ele é todo interativo. A gente não pega o projeto e muda porque eu acho que assim vai ser melhor. Não. Tem toda uma conversa antes, tem toda uma preocupação para que, como eu falei, a gente dá uma garantia de 5 anos nos nossos armários da Ideli. Então, assim, eu penso muito no longo prazo. Né? Eu não quero apenas... O processo ele não acaba quando eu terminei a montagem, o cliente assinou o termo ali de recebimento, tirei foto, foi tudo lindo. Não, eu tenho 5 anos de acompanhamento com ele. A gente, quando termina essa primeira montagem, né, 30 dias depois, a gente volta para uma regulagem geral, porque eu terminei de montar, eu vou usar o exemplo da cozinha porque é mais prático, terminei de montar uma cozinha, ela tá linda, perfeita, reguladinha, só que a gente diz, faz aquela primeira feira, coloca suas panelas, começa a usar a cozinha de fato, e aí 30 dias depois a gente volta para fazer todos os ajustes, toda a regulagem, depois 3 meses a gente marca uma visita, 6 meses a gente marca uma visita, 1 ano a gente marca uma visita, então assim... Ou seja, se você precisou, tem um móvel Ideli, surgiu alguma demanda, é só ligar que a galera dá um jeito de resolver. E se tiver dentro da garantia, resolve com a garantia. Se não for questão de garantia, dá-se um jeito para se resolver da melhor maneira possível. Mas o cliente vai ser atendido. A solução dele vai chegar de maneira eficiente e prática. Às vezes, não tão rápida, porque as demandas, como a gente sabe, existe todo um procedimento Sim. até o direcionamento desse material. Mas que todos eles, até o presente momento, foram atendidos e foi solucionado. Com certeza. Com certeza. Então, olha quanto tempo a gente está falando de um processo da chegada do cliente até o acompanhamento de que agora a gente vai entrar, que também é uma coisa que eu me orgulho, que é o nosso pós-venda. Né? A venda, depois do projeto montado, a gente faz esse acompanhamento, a gente traz algumas soluções que às vezes nem faz parte do nosso projeto, mas o processo, a gente conversa tanto com o cliente e os profissionais que a gente acaba criando um vínculo. Né? A gente termina ali a montagem criando um vínculo com o cliente. Então, às vezes, a gente traz soluções que nem faz parte dos nossos armários, a gente traz algumas dicas de iluminação. Eu me preocupo muito com a questão da iluminação, principalmente quando a casa já está pronta, quando não é uma obra que está começando. Sim. Né? Porque eu vou só dar uma pincelada aqui na parte de iluminação. Quando você tem uma iluminação no seu ambiente, você tem que saber o que é que você vai iluminar. Então, eu digo... Qual o objetivo dessa iluminação? Dessa iluminação. Não dá para você fazer um projeto luminotécnico sem você ter um layout pré-desenvolvido, porque eu preciso saber o que é que eu vou focar, eu preciso saber o que é que vai ser iluminação direta, o que é que vai ser iluminação indireta. Então, a gente dá aqueles pitacos ali, a gente aproveita essa fase do caderno técnico para dar essas sugestões, porque realmente eu sou apaixonado por esse negócio. Eu sou assim, desde que eu comecei a trabalhar com móveis planejados, foi só encantamento a cada dia, foi muito aprendizado, eu sou muito grato a todo o processo que eu passei para chegar até aqui.
Então a gente tenta retribuir de certa forma com um pouco de conhecimento, né? Então E aí eu estou cobrando esse rapazinho já, viu? Porque está na hora dele começar a compartilhar ainda mais esse conhecimento. Sim. Então em breve nós retornaremos o momento ideal com esse querido aí, né? Tem em alguns momentos a oportunidade de dialogar, né? De passar algumas técnicas, alguns direcionamentos, algumas tendências de mercado, né, na maneira como a gente pode auxiliar esse processo e trazer essa dinâmica para o mercado. Com certeza. Eu acho que o mercado só cresce, só evolui nesse contexto. Com certeza. É um projeto antigo nosso, né, que a gente vai retomar. Você tocou num ponto interessante aí, porque diante de tantos processos, o que é que nós estamos numa fase de aprimoramento? A gente está buscando novas metodologias, novas técnicas. Então, assim, a fase de aprendizado, ela nunca acaba. A gente está sempre buscando aprimorar os nossos conhecimentos, os nossos processos. E vai ser um projeto bem bacana esse de trazer um pouco o cliente para dentro da loja. Às vezes ele não... os nossos clientes, eles não têm, assim, não conseguem passar lá na IDELI, conhecer o nosso showroom. Mas a gente vai tentar ir até ele, né? Com informações, com vídeos, com lançamentos. Então vai ser um projeto bem bacana. Com certeza. Então, aproveitando o contexto, olha só, você que tem interesse, que gosta, né, com relação aos móveis IDELI, que gostaria de ter o seu ambiente IDELI. E aí o que acontece? O que é que você precisa fazer? É muito simples. Você falar para o seu arquiteto, caso você já tenha um profissional que você já é atendido por ele, e fala assim, meu querido, entre em contato lá com o nosso querido Ramon, e aí ele prepara tudo e a gente vai estar aguardando você para um cafezinho, daquele jeitinho, com um pãozinho de queijo, receita especial de vovó. Você vai tocar nesse assunto mesmo, velho. Mas essa é uma piada interna e vai ficar aqui, mas vai ter um pãozinho de queijo com conta lá na loja, né, Bruno? E quem tiver curioso por essa piada interna vai ter que ir lá tomar esse café e comer esse pãozinho com a gente. E o bom de você ter um mostruário, né, é porque você tem a oportunidade do sensorial, do cliente poder sentir o que é que você quer, como é que você prefere. Né? Então você tem essas texturas, você tem esse tipo de material, você tem esse tipo de acabamento. Então o cliente tem a possibilidade do sensorial, de sentir, de vivenciar essa oportunidade com aquilo que vai ser projetado para o seu ambiente, né? Com certeza. Showroom, desculpe, mostruário não. Showroom. E conhecendo o nosso showroom, o cliente ele tem a oportunidade de ver o que é que ele vai receber na casa dele, né? Que são um ponto que às vezes no projeto ele é desconsiderado porque ele não é tão visto, que são as ferragens, são os acessórios. Às vezes o projeto de móveis planejados, ele não só é aquilo que você está vendo bonitinho, perfeitinho. A IDELI, ela busca trabalhar com o que há de melhor no mercado. Então, as nossas ferragens, a gente tem para atender o público mais exigente possível. Então, a gente trabalha com as melhores ferragens do mercado, né? A gente tem alguns níveis ali de ferragem que fica opcional para o cliente, mas dobradiça, corrediça, a gente sempre está, como eu falei, para você dar garantia no produto, você tem que confiar naquilo que você entrega. Com certeza. E o interessante é isso, porque o bom de você estar com o processo de uma franquia, como a IDELI, como o Grupo K1, é porque existe uma preocupação. Todos esses parceiros fornecedores, inclusive desses acessórios, as quais a IDELI não produz, né? Com relação... E o interessante é que ele já está testado, está validado. Com certeza. Já sabe que funciona. É muito testado. E há muito tempo, e aí por isso que está sendo aplicado, e por isso que faz a diferença. Um produto, para ele ser lançado na atualização do nosso Promove, é porque ele já foi testado várias vezes e ele já foi validado que realmente dá para fazer parte do negócio. Então é um processo bem cuidadoso que a indústria tem, né, com seus parceiros, né? Então as parcerias são as melhores, né, do mercado. A gente busca o que há de melhor e o produto ele é muito testado. Então o cliente, ele vendo isso lá na nossa loja, no nosso showroom, ele vai ter uma noção prévia, né, do que ele vai receber na casa dele. E agora só que eu vou chamar a atenção para um detalhe aqui. Eu percebi que aqui na nossa cidade a galera meio que julga pela estética da loja. Às vezes o pessoal fala bem assim, nossa, eu não vou entrar nessa loja, essa loja não é para mim. Não é bem assim. Deixa eu contar uma história para vocês. A primeira vez que
eu conversando sobre a Ideli, a gente estava em obra na minha casa, e minha esposa falou o seguinte, na Ideli, eu não tenho coragem nem de entrar, porque ali deve ser muito caro. Tá entendendo? E aí eu achei isso um desaforo. Eu falei, como é que é a história? Entendeu? Pô, agora você vai fazer minha cozinha na Ideli, porque agora para mim virou questão de honra. Porque aquela coisa, uma cozinha Ideli é uma joia. Tá entendendo? Então eu entrei de um cliente satisfeito para um gestor de franquia. Entenda o fato de... E hoje minha casa está concluindo agora praticamente toda Ideli. Né? Então não é aquela história de casa, né, de ferreiro e espeto de pau. Não. Nós vamos ter a casa Uma Ideli. casa e 100% Uma casa Ideli. 100% Ideli aqui em Irecê. A gente está transformando essa casa Ideli aqui em Irecê já, para poder, inclusive, apresentar os nossos parceiros, clientes, Com aqueles que têm certeza. curiosidade de entender como é que faz. Vai ser um novo showroom, uma casa inteira Ideli, toda planejada, justamente para poder permitir essa vivência. E aí, nós vamos retornar, né, os nossos eventos agora com os nossos parceiros, né, além dos especificadores, agora com alguns clientes também, né, alguns com o chefe, o Rogério e outros chefes. Vamos fazer algumas comidinhas diferentes, sabe, agora no espaço gourmet todo Ideli. Então tem muita coisa interessante prevista aí para o ano de 2025 e vai ser um ano, digamos assim, desafiador. Com certeza. E dentro desse, do que eu falei agora, o julgar a aparência da loja, porque assim, um projeto lá na Idélia, eu vou falar assim, eu consigo fazer, né? É claro que com algumas ressalvas, eu consigo fazer uma cozinha valer 30 mil, consigo fazer essa mesma cozinha valer 100. O que é que você vai querer nessa cozinha? Aí entra a parte do briefing. O que é que você vai querer nessa cozinha? Você quer uma cozinha 100% laca? Você é sonho? Necessita realmente dessa cozinha 100% laca? Você precisa de tantas gavetas? A gente pode trabalhar com linha mais de portas. Alguns padrões também, né, são mais diferenciados, eles influenciam um pouco mais. Então, Os puxadores são coisas que parecem que é uma coisa simples, mas é aquela coisa, você pode, o nível de detalhamento, o nível de personalização para poder chegar àquilo que você quer, né, vai exigir um pouco mais de capital de investimento em função da realização de um sonho. Depende daquilo que você quer. E um detalhe, a gente consegue mencionar para aquilo que você busca. E um detalhe muito importante eu estou falando de ajuste de projeto. A gente não mexe na qualidade do produto. A gente não tem um produto, uma chapa mais acessível para você fazer um projeto com a ideia. Não. A gente trabalha algumas nuances do projeto para que adapte ele à necessidade e à realidade daquele cliente. Então, tudo é possível. Eu digo assim, tudo é possível, né? Conversado, né? A parte do briefing, ela é muito importante e eu sou bem honesto em falar. Eu gosto de ter essa perspectiva do meu cliente. Assim, Breno, quanto é que você está disposto a investir na sua cozinha? Quanto é que você está disposto a investir na realização do seu sonho? Eu acho que essa é uma pergunta-chave, né? Como eu falei, o projeto ele consegue ser bem mais assertivo a gente sendo francos um com o outro. Então eu gosto muito de trabalhar por essa linha. Com certeza, eu acho que isso é importantíssimo, até pela questão da clareza daquilo que você oferece para o seu cliente. Só que agora eu fico imaginando aqui, imagina se você tem aqui em Irecê uma estrutura, uma empresa que agrega um conhecimento, uma expertise, né, de projeto, uma estruturação, de metodologia, de processo, digamos assim, conforme uma marcenaria 4.0, não é uma Ideli, né? Mas assim, existem as Ferraris, como a Ideli. Existem os Golzinho mil, que também anda muito, e rapaz, e quebra um galho. Agora imagina tudo isso com a qualidade e um diferencial, só que com o tempero do sertão. Imagina se aparecesse um doido para poder inventar um negócio desse. Será que seria interessante, irmão? É uma boa pergunta, né? Então agora nós vamos colocar uma interrogação no ar aqui, ó. Blue House planejados. O que é que vem por aí? Não sei, né? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Vamos deixar aqui só a galera curiosa, viu? Mas tá chegando novidade por aí. E coisa boa. Com certeza. Galera, hoje eu tive a grata felicidade
de entrevistar aqui o nosso querido Ramon e detalhar um pouquinho mais com relação a esse universo dos móveis planejados. A gente sabe que é um tema, digamos assim, muito amplo. Se a gente fosse parar aqui para conversar dias e horas em função disso, a gente não ia faltar assunto, não ia faltar tema. Mas é isso, meu irmão, agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, compartilhando essa informação com todo mundo e só agradecer. Tamo junto, guerreiro. Sou eu quem agradece. É isso aí. Então, olha só, meu querido podcast, oportunidade de bater um papo com pessoas legais sobre assuntos interessantes. Gostou? Curte, compartilha, divulga e tamo junto. É isso aí.